Deus, ele é um Deus de relacionamento. Amém? Quando eu e você, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que o Filho de Deus, ele foi enviado a este mundo justamente para restaurar aquilo que se havia perdido. E uma das coisas que se perdeu no mundo foi o relacionamento de Deus, amém? Com a sua criação. Então, por isso, Deus, ele olha para o relacionamento como algo importante. Por isso, então, é importante, então, nós nos relacionarmos bem. É muito importante, então, nós estarmos aqui, não simplesmente porque nós viemos ouvir uma palavra, ou então porque nós viemos aqui aprender mais de Deus, sermos edificados pelo Senhor. Amém? Mas, na verdade, o desejo do coração de Deus é que eu e você, nós estejamos em sincronia na presença dEle. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos à família de Deus, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Diogo, eu congrego aqui nessa igreja, servindo a cada um de vocês, amém? E nessa manhã eu queria falar de um assunto que eu vejo que é de extrema importância, e eu vejo que todo o evangelho, ele gira em torno desse assunto, amém? Então isso significa que eu e você, nós precisamos então voltar não somente os nossos olhos, mas principalmente o nosso coração, amém? Para essa palavra que vai ser edificada. E a palavra de Deus fala assim que as palavras de Deus que estão escritas aqui na Bíblia, elas são como uma semente, amém? E essa semente, qual é o objetivo? Qual que é, como é que eu posso dizer? A meta de uma semente é que ela venha a ser plantada, certo? Para que ela venha a germinar, ela venha a crescer e venha a dar fruto. E é exatamente isso que a Bíblia fala a respeito da palavra de Deus. Que ela também tem uma meta a alcançar. Qual que é essa meta? Que ela venha cair no solo do meu e do teu coração. E então, a partir daí, ela venha começar a germinar. E então ela venha a dar frutos. E quando a Bíblia fala desse fruto, está falando a respeito de gerar em mim e você uma nova atitude. Amém? De abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar aonde nós estamos errando. Para quê? Para que nós possamos voltar ao nosso coração e então começar a praticar as boas obras. Que é aquilo que Deus deixou para mim e para você. Amém? E nessa manhã, eu queria falar a respeito de algo que também engloba propósito. Amém? Eu creio que talvez muitos de nós já se perguntou alguma vez, por que que nós existimos? Certo? As pessoas, o homem, o ser humano tem dito que o homem ele simplesmente existiu porque ele veio para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas será que realmente a existência do homem tem somente esse significado? De somente ele vir aqui nesse mundo para poder usufruir de algo e partir daqui e nada mais? Não, pelo contrário. E nós vamos ver hoje aqui, através da palavra de Deus, qual que é o propósito de Deus para a sua criação. Qual que é o propósito de Deus para mim e para você, que nós somos criação do Senhor, amém? Porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós fomos criados pelo Senhor, nós fomos gerados por Ele. Um dia Deus sonhou comigo e com você, é o que a palavra dele diz. Antes de nós sermos gerados ainda no ventre da nossa mãe, Deus já havia sonhado e já havia planejado cada um de nós, amém? Então isso significa que não existe pessoa indesejada. Ainda que o ser humano ele venha nos desprezar, as pessoas elas venham nos rejeitar, mas em primeiro lugar nós fomos gerados no coração de Deus, amém? E é exatamente isso que nós vamos falar. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, o que significa o Evangelho? O Evangelho significa boas novas, boas notícias, significa esperança. Quando eu e você, nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos o sentido, e nós entendemos qual é a condição atual desse mundo, então nós vamos entender que nós vivemos em um mundo caído. O que é um mundo caído? O mundo caído é um mundo onde o pecado ele habita. É um mundo agora onde nós temos que conviver com a morte. Mas eu quero dizer para você que nem desde sempre foi assim o princípio e o propósito pelo qual ele criou o mundo. A Bíblia fala que Deus ele nos criou para Ele,
para vivermos com Ele para toda uma eternidade. Então isso significa que quando Deus criou eu e você, Ele não nos criou para morrer. Mas por que hoje nós morremos? Por que hoje nós temos que deixar as pessoas que nós amamos? Por que as pessoas que nós amamos, elas têm que nos deixar, deixando um vazio no nosso coração, deixando um buraco, uma dor no nosso coração? Esse sentimento é gerado em mim e você, porque na verdade nós nunca fomos feitos para morrer. Isso foi algo que Deus colocou em nós, mas isso aconteceu por causa do pecado. E o pecado ele entrou no mundo, porque um dia o homem ele desobedeceu a Deus. Porque um dia nós demos as costas para o Senhor. Então essa é a condição que a palavra de Deus fala, condição de morte. Onde nosso espírito está morto, onde nós não temos mais comunhão com Deus, onde nós não temos agora nenhum contato mais com o Criador. E foi exatamente para isso que Jesus ele veio. Para restaurar, para restabelecer esse vínculo que havia quebrado, para poder arrancar de mim e de você esse pecado que nos domina, esse pecado, sabe, que nos aprisiona e que está levando a minha vida e a tua vida para a morte, para a destruição. Amém? A palavra de Deus fala exatamente isso. E Jesus, o Filho de Deus, ele veio. Por quê? Porque essa prisão que está na nossa vida através do pecado, ela só pode ser retirada uma vez que nós recebemos o perdão de Deus. Amém? A Bíblia fala lá em Romanos 3:23, que todos nós pecamos. Não existe uma só pessoa que não pecou, porque de fato não é aquilo que nós fazemos que define o nosso pecado, mas a Bíblia fala que nós já somos pecadores desde o nosso nascimento, porque o pecado ela é uma maldição. O pecado é um DNA maligno que está em nós, em cada um de nós. E como você identifica isso? Uma criança tão pequena, você olha e você já consegue enxergar a maldade nela. Mas como é possível se, né, aparentemente ela nem tem muito entendimento, mas essa é a condição que a humanidade ela se encontra. Então, através do perdão de Jesus Cristo, através do seu sangue que foi derramado, então nós somos resgatados. Então aquela força que nos dominava, a força do pecado, de morte, de destruição, que nos levava para um caminho de morte, então agora ela perde as forças. Então agora nós saímos do domínio de Satanás e seus demônios e começamos a servir ao Senhor. Amém? E mediante essa visão, e mediante esse propósito, a qual Deus ele estabeleceu na minha e na tua vida, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês hoje. Por que você está aqui nesse lugar hoje? Não precisa responder, eu quero que você medite, eu quero que você pense. Você tem um propósito nesse lugar? Nós vamos ver pela palavra de Deus o propósito a qual Deus criou eu e você. O propósito que nós temos não somente diante da sociedade, mas o propósito que eu e você nós temos também aqui na casa de Deus. Amém? Qual que é o seu propósito na terra como filho de Deus? Qual que é o papel que eu e você, como filho de Deus, nós temos que designar aqui nessa terra, nessa nossa caminhada, qual Deus chamou eu e você? Amém? Uma vez que nós somos gratos ao Senhor e nós reconhecemos que nós estávamos mortos nos nossos pecados, como diz a palavra de Deus, e agora Jesus Cristo, Ele resgata eu e você, Ele nos chama para andar com Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, somente andar com Jesus não é o suficiente. Porque quando eu e você, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que Jesus, quando peregrinou aqui nessa terra, muitas pessoas estavam seguindo a Ele. Muitas pessoas estavam ali acompanhando as multidões. Por quê? Porque aquilo que Jesus faz é maravilhoso. Porque por onde Jesus passava, Jesus curava as pessoas. Por onde Jesus passava, as pessoas elas eram libertas. As pessoas que estavam totalmente aprisionadas nos seus pecados, elas eram totalmente livres. Famílias que estavam desestruturadas, pessoas que estavam prestes a se divorciarem, famílias que estavam sendo destruídas, pessoas que estavam morrendo por enfermidades. Mas quando Jesus chegava naquele lugar e aquelas pessoas
Por causa do coração, porque tinha um coração aberto, um coração quebrantado, corriam até o Criador e essas pessoas eram tocadas. E esse era o propósito ao qual Jesus veio aqui nesse mundo. E quando Jesus, então, ele andou por esse mundo, ele andou e todas aquelas pessoas cercavam ele. A Bíblia fala que ali no meio daquela multidão havia o povo e havia os discípulos. E havia uma diferença muito grande em o povo, a multidão e os discípulos. Por quê? Porque a multidão, elas estavam maravilhadas, elas estavam seguindo o Criador, o Mestre, por aquilo que Jesus podia fazer. Porque elas estavam interessadas naquilo que o Mestre dava. A Bíblia fala que quando aquele povo tinha fome, então Jesus reunia toda a multidão, disse para que eles se assentassem e dava pão para aquela multidão, saciava a sede, a fome daquele povo. As pessoas estavam doentes, elas eram curadas. Mas os discípulos, os servos, eles enxergaram algo muito além do que ser servido. Eles enxergaram uma oportunidade de poder alcançar, tocar a sua geração e poder fazer a diferença através do discipulado. Então aqueles homens, eles começaram a caminhar com Jesus e começaram a aprender com o Mestre. Começaram então a servir a sua geração. Começaram a manifestar as mesmas obras que Jesus manifestou. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Esse versículo, ele fala... Vamos ler a partir do 16. Esse versículo fala a respeito de uma grande comissão. Amém? Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio com uma missão. Amém? A missão de Jesus foi resgatar o mundo. Foi resgatar a sua criação. Foi novamente trazer para perto, amém? O ser humano do seu Criador. E quando Jesus ele fala que a respeito dessa comissão, ou seja, ele estava passando a missão para aqueles que eram discípulos. Amém? E olha o que diz a palavra de Deus. A partir do 16. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19 agora. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Então nós olhamos aqui para a palavra de Deus e nós vemos que Jesus, então, ele nos comissionou, amém? A algo, ele nos deixou uma missão. E qual que era a missão do Filho de Deus? Salvar o mundo, mas ensinar também homens que o coração desejava também revolucionar o mundo através dos ensinamentos, através do testemunho daquilo que Jesus fazia. E foi esses homens que ele encontrou. Então a Bíblia fala que ele então nos comissionou. Ele disse agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer todos os meus mandamentos. Amém? Eu creio que Jesus ele nos chamou aqui nesse lugar. Eu creio que eu e você, nós estamos aqui nesse lugar não porque nós queremos ser a multidão. Nós não estamos interessados naquilo que Jesus ele pode fazer por nós, porque o que ele já podia fazer de mais precioso e mais valoroso na minha vida e na tua vida, ele já fez, que foi perdoar os nossos pecados e nos escrever o nosso nome no livro da vida. Amém? Então eu creio que a partir daí, por causa do meu coração e o teu coração agradecido, agora então nós vamos desejar sermos discípulos. Amém? E como discípulos do Senhor, agora nós temos essa missão de não somente agora fazer conhecido, mas ensinar pessoas, amém? A viverem por um propósito maior. Amém? Esse é o propósito que eu e você, nós devemos abraçar. É o grande propósito da salvação.
É olhar para o nosso redor e entender que as pessoas elas estão indo rumo a uma eternidade sem o Criador. Entender que as pessoas elas carecem da misericórdia de Deus e elas precisam conhecer o plano de salvação através de Cristo Jesus, através do seu perdão, através do seu amor. Então agora Cristo, ele nos chama e Ele espera de mim e de você que nós venhamos se mover em direção a isso. Que nós venhamos então não somente obedecer, mas venhamos agora ensinar as pessoas a obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Por quê? Porque quando nós falamos de pecado, o que é pecado? O pecado é a quebra do mandamento. E nós vemos que é exatamente assim que a humanidade ela tem vivido, quebrando os mandamentos do Senhor. E os mandamentos de Deus são princípios espirituais, que embora os nossos olhos eles não possam ver, quando eles são quebrados, eles geram resultados na nossa vida. E não são resultados de bênção, são resultados que trazem morte e destruição. A Bíblia fala assim, que o ser humano ele anda pelos seus próprios caminhos. E fala assim, que há caminho para os homens que parecem direitos, mas na verdade o fim deles é morte. O que isso quer dizer? Que o ser humano ele tem vivido no seu próprio intelecto, na sua própria maneira de viver, vivendo de acordo, olhando para as pessoas como elas vivem e imitando elas. Mas na verdade elas não sabem que por trás de tudo aquilo existem princípios espirituais que estão sendo quebrados. Isso vai trazer morte e destruição para a vida delas. Mas agora eu e você como discípulos do Senhor, conhecendo essa verdade, nós precisamos agora ir lá e resgatar eles. Nós precisamos ir lá agora, sabe, e anunciar esse reino, anunciar essas boas novas, anunciar para eles agora que há esperança. Amém? Que agora existe libertação para os pecados, que elas não precisam mais ser escravas do pecado. Porque é exatamente assim que eu e você, outrora, nós vivíamos, sim ou não? Aprisionados pelos pecados. Nós sabíamos que aquilo que nós fazíamos era errado, mas nós não conseguíamos sair daquilo. A gente não conseguia viver de forma diferente. E às vezes a gente buscava mais coisas erradas para aliviar a nossa consciência. E essa é a escravidão que o pecado ela traz na nossa vida. Amém? Mas pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, então o Senhor veio nos resgatar. Amém? Eu dei um título para essa mensagem. O título que eu dei para essa mensagem é A Cultura do Reino de Deus. A cultura do reino, a mentalidade que é transformada e o coração transformado. Amém? A palavra de Deus ela vem para trazer transformação na minha e na tua mente. Porque é isso que fala lá, que nós devemos ser renovados, transformados na nossa mente. Então, a partir daí, então as nossas atitudes elas vão mudar. Mas eu entendo também que não somente o nosso pensamento, a gente entender aquilo que é certo, ou então entender qual que é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Mas é importante também nós começarmos a fazer. Amém? E isso só vai acontecer quando o meu coração e o seu coração, ele é transformado. Não basta você entender, porque, de fato, quando você não tem a Cristo, quando você não tem a Deus na sua vida, quando você não está, sabe, caminhando lado a lado com Jesus, você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Por que você não consegue fazer, então? É por causa do coração. Jesus, ele não veio chamar ninguém para uma religião. Jesus ele não trouxe você aqui para reunir e falar, olha, você agora faz parte de uma igreja. Jesus, na verdade, ele veio reunir pessoas nesse lugar para transformar o coração. Amém? Porque a Bíblia fala que é do coração que procede as fontes da vida. Uma vez que o meu e o teu coração ele é transformado, as coisas do lado de fora elas também começam a ser transformadas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E essa cultura do reino é a cultura de nós servirmos. Nós precisamos lançar fora uma mentalidade de que a igreja ela é um lugar onde nós viemos aqui somente para ser servidos. Aonde nós estamos aqui, a começar ali da portaria, a portaria ela está ali para me servir, né? As pessoas do estacionamento ali estão para me servir. Né? O ar-condicionado está aqui para me servir, as pessoas estão aqui para me servir, mas eu quero que você comece a pensar hoje de uma forma diferente.
Eu quero que você comece a pensar, o que que eu posso servir? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para colaborar com a igreja do Senhor? Para que assim como Jesus caminhou por esse mundo e tocou pessoas, tocou toda uma geração, eu também possa ser transformado e possa transformar. Essa é a grande questão de hoje. Essa é a grande pergunta que o Senhor deixa para nós hoje. O que é que nós, como igreja, nós vamos fazer para servir o reino de Deus? Amém? Exatamente a respeito disso que eu quero falar. Nós podemos servir ao Senhor e nós podemos também ser voluntários. Amém? Existe uma diferença. Os dois você vai servir, mas existe uma diferença. A diferença é que alguém pediu para você fazer, perguntou se você podia fazer. Alguém deu opção para você. E a outra, essa palavra voluntário, ela tem um sinônimo. E o sinônimo da palavra voluntário é espontâneo. Talvez você já ouviu aqui falar aqui no momento que você está adorando e fala assim, olha, agora, né, vamos adorar de maneira espontânea, adoração espontânea. O que é adoração espontânea? Quando ninguém aqui na frente fala, gente, vamos levantar nossas mãos, gente, vamos começar a glorificar o Senhor, mas é quando algo que vem do teu coração. Amém? E sem que ninguém te fale, então você começa a levantar as tuas mãos e você começa a adorar o Senhor. Você começa a glorificar Ele, então seu coração se enche de alegria. E de igual maneira, Deus também Ele olha para mim e para você. Ele não somente quer que a gente faça as coisas na casa do Senhor, as coisas para o reino de Deus, as coisas dentro da nossa casa, no nosso lar, porque alguém tem pedido para nós, mas porque o nosso coração é voluntário. Amém? Mas para que uma pessoa ela seja voluntária, primeiro o coração dela tem que ser voluntário. Amém? Nós precisamos de corações transformados, amém? Eu preciso de coração transformado. A cada dia, ter áreas na minha vida que o Senhor precisa ser tocado, mas eu não posso simplesmente olhar para isso e falar, não, eu sou dessa maneira, mas não, Senhor, entra, toca na minha vida, porque eu quero ser voluntário. Eu quero fazer essas coisas não porque alguém está me pedindo, mas porque o meu coração se move por isso, porque eu quero ser agradecido ao Senhor. Amém? E quando nós falamos de servir ao Senhor, nós não podemos ter uma mentalidade que, olha, agora eu quero ter um coração agradecido, e eu quero vir aqui, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Isso tem que tomar todo o nosso ser. O fato de nós servirmos ao Senhor, ele tem que ser algo que faz parte de nós. Não é algo que você entra aqui na igreja, você vai e toma uma vestidura de servir, de servo, então você serve, mas você volta para sua casa, né, e você deixa essa roupa aqui. Você deixa essa vestidura aqui. Nós precisamos servir em todos os lugares. Eu tenho aprendido muito em relação a isso, porque eu tinha uma dificuldade enorme de servir dentro da minha casa. De somente querer fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. E uma vez conversando, lembra? Daquele dia, Deus começou a me confrontar em relação a isso. Comecei a conversar com os irmãos em relação a tarefas de casa, o que é aquilo que nós fazíamos no nosso lar. E assim, sem vergonha nenhuma, eu falei, eu não faço muita coisa em casa. Mas só que depois daquele dia, sabe quando você não está pensando em nada e de repente vem aquele pensamento? O Espírito Santo começou a falar, filho, quando você não serve na sua casa, você sobrecarrega a sua esposa. Quando você não serve na sua casa, sabe, você não dá exemplo para o seu filho. Nossa, aquilo começou a pesar no meu coração e dentro de mim queria brigar, mas eu sou assim. Mas eu fui criado assim, a minha mãe me criou assim. A minha mãe fazia tudo para mim, eu não fazia nada. Porque de fato foi assim. E por isso que eu cresci dessa maneira. Só que eu não posso ter desculpa diante da palavra de Deus. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia fala que a minha esposa, ela é o vaso mais frágil. E ainda que a minha esposa ela não trabalhasse num caixá, ela ficasse dentro da casa, eu sei que a tarefa da casa, a tarefa de cuidar dos filhos, é algo muito exaustivo, é algo muito cansativo. Mas para piorar, ela ainda trabalha na fábrica. E Deus começou a falar comigo a respeito de servir.
Filho, você precisa ser um servo. Não basta somente você servir as pessoas na casa de Deus, você serve com amor, porque eu tenho esse coração de servir as pessoas quando eu vejo alguma necessidade, alguma pessoa doente, né? Ou então alguma situação, eu quero ligar, eu quero orar, eu quero ir lá, eu quero fazer. Mas e a minha casa? Então eu entendi que precisava então um arrependimento. Quando você vai olhar para a palavra de Deus e você olha essa palavra arrependimento, se você consulta o original dessa palavra, você vai se deparar com uma palavra que você já conhece, mas eu não sabia que significava isso. Quantos de nós aqui já ouvimos falar a respeito de metanoia? Mudança de mente. Muitos de nós já ouvimos, não é certo? Metanoia, mudança de mente. A nossa mente ela precisa ser mudada. E eu não sabia que essa palavra era arrependimento. Então, a partir daí, eu entendi que o arrependimento, não somente ele é uma mudança de mente, mas o arrependimento, ele tem que trazer uma transformação. Amém? Ela tem que trazer uma transformação nas nossas atitudes. Ela tem que trazer uma transformação no nosso comportamento. Porque não basta somente eu entender que eu estava errado, mas se a partir daí eu também não faço nada. Amém? E é exatamente isso que Deus está nos chamando a nossa atenção. Não basta nós entendermos simplesmente que nós temos que fazer, que nós temos que colocar a mão no arado, que nós agora como discípulos de Jesus, nós precisamos agora contribuir para o reino de Deus, amém? Mas nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos então agora nos ocupar com as coisas do Senhor. Por quê? Porque o meu coração se alegra por isso, o coração de Deus se alegra por isso, amém? Nós não fazemos as coisas para o Senhor, nós não temos que fazer as coisas para o reino de Deus em troca de alguma coisa. Nós temos que fazer com o coração voluntário. E o voluntário, ele não recebe nada em troca. O voluntário, ele faz aquilo ali por amor. Então, você está entendendo onde eu quero chegar? Que Deus ele quer que você seja não somente um servo, faça aquilo que Ele está te pedindo, que você obedeça, mas que mesmo aquilo que Ele não te pediu e você enxerga uma necessidade, você também venha fazer. Mas isso tem a ver com o nosso coração. E o que Deus ele quer fazer hoje é transformar o meu e o teu coração, para que nós possamos a partir daí, então, começar a fazer as coisas com alegria. Amém? Não existe uma posição mais importante no reino de Deus ou diferente no reino dos homens. Quando nós falamos a respeito de nós servirmos a casa do Senhor, de nós servirmos o reino de Deus, nós, às vezes, como eu posso dizer, sem perceber, nós começamos a definir as coisas que nós precisamos fazer na casa de Deus como mais importante e menos importante. E, na verdade, isso não existe. Nós vamos entrar aqui e vamos entender um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 35. Amém? Todos encontraram? Olha o que diz a palavra de Deus. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhe Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo? Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe àqueles para que foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas.
Contudo, não é assim que ocorre entre vós? Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. A quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então nós vemos aqui a motivação do coração dos discípulos naquele momento. Eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser importantes, eles tinham essa mentalidade de que no reino de Deus existiam pessoas mais importantes que a outra. Mas a verdade, amado, é que não existe. Todos nós somos servos. Amém? Todos nós estamos aqui para servir o reino de Deus. Todos nós estamos aqui, cada um na sua posição, para nós alcançarmos o propósito do coração de Deus. E nós vemos aqui que o próprio Jesus, o maior exemplo a ser seguido de servo, porque ele veio, a Bíblia fala, que ele se despojou de toda a sua glória. Deixou de lado tudo aquilo, por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Para vir e servir o homem, para vir e para se entregar, e para morrer em morte de cruz. Foi exatamente isso que Jesus fez. E nós vemos a caminhada de Jesus, Jesus ali em todo momento servindo a multidão. Mas ele era o mestre, mas ele era o Filho de Deus, mas ele era aquele a qual todas as pessoas estavam ali indo para ver ele. É exatamente o contrário do mundo, não é verdade? Porque se hoje você vê pessoas importantes no nosso meio, você vê que essas pessoas elas são servidas. Você vê que essas pessoas elas são veneradas. Você vê que essas pessoas elas não têm muita coisa para oferecer, mas elas querem receber. Mas no reino de Deus é diferente. E Jesus ele começa a explicar exatamente isso para os discípulos, para mim e para você. Que se nós de fato nós queremos ser grandes no reino de Deus, então nós temos que começar a servir. Amém? E esse é o propósito ao qual Deus ele chamou eu e você para essa geração, para nós começarmos a servir como igreja. As pessoas elas vão vir aqui neste lugar para que elas possam talvez ter o primeiro contato com a palavra de Deus. Muitos vão ter o primeiro contato ali nos grupos, ali nas células, e nós estamos ali o quê? Para servir a elas. Amém? E para que nós possamos servir as pessoas aqui na igreja, precisa haver uma ordem, precisa haver uma decência, uma organização no reino de Deus. Amém? Porque uma empresa desorganizada, ela funciona? Ela vai para frente? Ela vai ficar muito limitada, ela vai alcançar um lugar, mas dali para frente ela não vai avançar mais. Mas o reino de Deus, ele precisa o quê? Ser organizado. Amém? É por isso que nós temos uma organização dentro da igreja. É por isso que dentro da igreja existem muitas áreas a serem supridas. Mas eu quero te dizer, não existe área mais importante. Amém? Não existe, esse é mais importante. Porque eu quero te dizer uma coisa, mano. Às vezes a gente pode achar que pelo fato de alguma coisa que a gente está fazendo na casa de Deus, e a gente não está aparecendo, isso faz trazer um senso para nós de reconhecimento ou não. Mas isso é uma mentira. Porque, na verdade, Deus ele é um Deus onisciente. Deus ele é um Deus que olha a minha motivação e a tua motivação. Deus ele olha cada passo que nós damos, ele sabe exatamente qual é a condição do nosso coração. Se nós queremos estar aqui na frente pregando a palavra de Deus no louvor, ou então um lugar que você apareça, porque você ama Ele, é porque você quer aparecer. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que existiram grandes homens de Deus, homens reconhecidos pela palavra de Deus, homens que tiveram seu nome escrito, porque um dia eles estavam servindo ao Senhor, porque um dia eles estavam honrando os seus pais, estavam fazendo aquilo a qual eles tinham sido chamados, e ninguém via eles. Certo? Sim ou não? Qual é o exemplo? O exemplo do rei Davi. Antes mesmo que ele fosse rei, a Bíblia fala o quê? Que ele estava lá, apacentando as suas ovelhas. As ovelhas do seu pai. Estava ali fazendo um trabalho que ninguém queria fazer. Mas as pessoas não estavam vendo ele. Os seus pais sabiam, seus irmãos sabiam. Seus irmãos quem eram? Os guerreiros, eram aqueles que eram reconhecidos, eram aqueles que estavam ali de frente, no exército de Israel ali, batalhando contra o exército inimigo. Talvez recebendo toda a glória dos homens. Mas a glória, quando ela vem sobre mim e sobre a tua vida, essa glória ela tem que vir de Deus.
porque tudo é dele, é tudo para ele. E foi exatamente o que aconteceu com Davi, por causa do coração dele, ele foi reconhecido. Então, quando Deus manda levantar, né, no lugar de Saul, um novo rei ali em Israel, então o profeta Samuel automaticamente se dirigiu para quem? Quando falou para que ele fosse lá na casa, né, do pai de Davi, ele se dirigiu para quê? Para os irmãos de Davi, que eram os guerreiros, eram aqueles que apareciam. Mas talvez a motivação do coração deles era errada. Era de talvez querer ser guerreiros porque eles queriam aparecer. Mas Deus enxergava o coração de Davi. Deus enxergava o coração de servo, o coração voluntário. Amém? E Deus então chama aquele menino para governar sobre a sua nação. Por quê? Por causa do coração. Porque enxergava nele a atitude de servir quando ninguém estava vendo. Então, amado, não existe essa diferença na casa de Deus. De você fazer algo que aos seus olhos parece pequeno, porque o negócio não vai andar. Se você acha que o estacionamento é menor do que a projeção, do que pregar, do que o louvor, quero te dizer, você está enganado. Por quê? Porque se as pessoas elas vierem na casa de Deus e não houver o estacionamento, ficar toda uma bagunça, não houver uma organização, onde elas vão estacionar? Se não existir estacionamento, certo? Então o corpo de Cristo é como se fosse uma engrenagem. Nós nos encaixamos um no outro, e cada um supre uma necessidade, e cada um de nós encontramos o lugar, mas a verdade é que não existe um padrão para isso. Não existe um padrão onde você pensa, mas o que eu preciso? Você não precisa de nada, você só precisa de um coração disposto. Se você já está um tempo na igreja, ou se você acabou de chegar, quero dizer, tem lugar para você servir aqui nesse lugar. Tem um lugar para você preparado. Tem um lugar onde você pode suprir uma necessidade, sabendo que juntamente com cada um de nós, o reino de Deus ele vai se encaixar e as coisas vão acontecer. Porque o maior propósito é que as pessoas elas venham aqui e elas sejam tocadas pela glória de Deus. Elas sejam tocadas pela presença de Deus. Mas para que isso possa acontecer, pessoas precisam se dispor a suprir as necessidades. E é aí onde entra o voluntariado. É aí onde eu e você, nós não esperamos alguém nos chamar, nos convidar, mas você olha a necessidade, ou até mesmo você não está vendo, mas você se dispõe e chega, olha, existe alguma coisa que eu possa ajudar? Nossa, é tão lindo, é tão gostoso quando às vezes você está fazendo alguma coisa, você está atarefado com aquilo e alguém chega para você e pergunta, o que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Nossa, se você divide o trabalho com aquela pessoa, nossa, se torna algo, sabe, tão prazeroso. É como é que eu posso dizer? Como que arranca um peso sobre você. Porque não é um peso servir a obra de Deus. Nunca foi. Mas o fato é que se nós ficarmos sobrecarregados com ela, por causa de falta de pessoas que não querem se dispor com o coração voluntário, sim, nós vamos ficar cansados. Sim, nós vamos ficar exaustos. É por isso que Jesus, então, ensinou para os discípulos que era importante servir. E ao longo da palavra de Deus, nós olhamos para toda aquela situação, nós vemos que o coração dos discípulos, eles não eram dessa maneira. Eles não tinham um coração voluntário. Mas você vê que depois que Jesus ele morre, e quando Jesus então ele ressuscita, e Jesus novamente vai ter ele com aqueles discípulos, eles começam então a ser transformados na sua natureza. Por quê? Porque mudou aqui? Não, aqui já estava sendo mudado. Jesus já estava ensinando para eles, mas mudou aqui, ó, o coração. E é esse o poder que o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo, ela tem na minha e na tua vida, de mudar o meu e o teu coração. E a Bíblia fala que quando eles entenderam, então eles pararam de brigar, certo? Porque não era isso que nós víamos aqui? Isso aqui foi apenas uma situação, onde eles queriam ser importantes, pediram até para sentar do lado do Pai. Mas existe vários tipos de situação na palavra, onde eles estavam disputando entre eles, querendo ver quem era o queridinho de Jesus. Por quê? Porque eles eram imaturos, porque o coração deles ainda não tinha sido mudado. Então, muito mais do que uma mentalidade, amado, de você entender que você é importante para o reino de Deus, que Jesus está esperando que você venha servir Ele, que você venha servir a casa de Deus, é importante você entender que mudar o seu coração. Porque se o seu coração não mudar, a verdade é que você vai sair daqui e você vai continuar na mesma posição. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus
ele habita e ele anda no meio dos servos. Amém? Existe um clamor no coração de Deus. A Bíblia fala a respeito da seara. Fala a respeito das pessoas que vão ser alcançadas. A Bíblia fala que as pessoas já estão prontas. Ele fala, eis que eu digo para vocês, a seara já está pronta. Mas em seguida ele fala assim, mas poucos são os trabalhadores. Então em seguida ele fala, então ore e peça para que o dono da seara, o Senhor da seara, envie mais trabalhadores. E esse é o desejo, esse é o clamor do nosso coração hoje para a igreja do Senhor. Que o Senhor possa levantar mais trabalhadores. Homens e mulheres com coração voluntário. Homens e mulheres que entendem que é impossível andar com Jesus e não ter uma natureza de servo. É impossível nós termos recebido do seu amor, do seu resgate, do seu perdão, e nós não temos agora um coração agradecido com Ele, a tal ponto de não querer servir a Ele, a tal ponto de não querer fazer nada, de somente vir a este lugar, sentar, ouvir uma ministração, ir embora para nossa casa e não fazer mais nada. Mas eu quero te dizer, amado, quando o seu coração mudar, quando o meu e o seu coração mudar, você não somente você vai servir aqui, mas você vai servir na sua casa, você vai servir no seu trabalho. E a palavra de Deus fala assim, quando fala a respeito de unidade, quando fala a respeito de nós termos um só coração, quando realmente nós fomos unidos, então o mundo verá, amém? O mundo verá e crerá que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Quando nós como igreja estivermos assim como uma engrenagem, sabe, colocando a mão, fazendo, unidos, fazendo com alegria, as pessoas vão olhar para nós e vão entender que nós fazemos aquilo por um propósito maior. Amém? Eu e você, nós estamos engajados num propósito maior. Nós fomos convocados pelo Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor e nós aceitamos. E Deus se agrada disso. Amém? Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer sim, mas Ele precisa de mim e de você. Amém? Então nós precisamos hoje sairmos daqui com uma mentalidade transformada. Não somente no entendimento, mas precisa haver uma transformação no nosso comportamento. Repita comigo, transformação no meu comportamento. Então, que a partir de hoje nós possamos, então, termos o coração mudado. E, então, a partir daí, nós vamos fazer as coisas diferentes. Amém? Uma das coisas que tem chamado a atenção ultimamente é a respeito de nós servirmos, de nós cuidarmos das nossas crianças. Amém? Muitas das vezes nós olhamos para essa tarefa e nós pensamos, cuidar das crianças é difícil, né? Como eu posso dizer, às vezes exaustivo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje, quando eu estava pela manhã pensando nessa questão, e quando a gente olha somente pensando, olha, eu vou cuidar das crianças, mas você começa a pensar, olha, eu não vou ali cuidar, eu vou ali ensinar essas crianças. Amém? Porque um tempo atrás eu me deparei com uma mensagem, eu vi uma foto e aquilo me chocou demais. Eu até compartilhei no grupo e falava assim, né, a respeito de nós cuidarmos, de nós direcionarmos a nossa atenção para nossas crianças. Fala assim, a igreja que não leva a sério as suas crianças, em um futuro muito próximo, terá adultos que também não levarão a sério a igreja. Você consegue entender o peso disso? O que está querendo dizer? Que se as crianças elas estão aqui dentro da casa do Senhor, mas elas somente estão sendo entretidas, elas não estão sendo ensinadas no caminho do Senhor, essas crianças agora vão ser os próximos adultos que vão ocupar o lugar aqui nessa igreja. E assim como elas não eram levadas a sério, elas também não vão levar a sério esse lugar. Elas não vão levar a sério as coisas de Deus. Amém? É por isso que a Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles crescendo, eles não se desviem. O ensinamento, o discipulado, ele começa desde pequeno, dentro do nosso lar. A responsabilidade de nós ensinarmos os nossos filhos não é da igreja, é de dentro da nossa casa, primeiro com as nossas atitudes. Amém? Por isso que então nós precisamos servir. Porque se nós não servirmos, nós, como liderança, nós não servimos, nós não temos esse coração disposto de servir, nós falamos para as pessoas que são nossos liderados, servir,
quero te dizer, isso não vai funcionar. E talvez não tenha funcionado por causa desse posicionamento do coração. Amém? Mas hoje Jesus veio nos chamar para nós sermos servos, para nós mudarmos. Por quê? Porque algo precisa mudar. Amém? Eu não sei você, mas eu quero ter resultado. Eu quero ter resultado daqui para frente. Existe um propósito maior. O propósito maior não é somente ver essa igreja cheia. Ok, essa igreja cheia de pessoas salvas, mas para quê? Para que eu quero? Essa é a pergunta. Para que nós queremos que essa igreja esteja cheia de pessoas? Para que possa haver mais discípulos, porque existe um propósito maior, para que existam mais pessoas, para que nós possamos não somente alcançar e encher essa igreja, mas para que possamos alcançar essa cidade. Amém? Esse é o propósito de servir, esse é o propósito de fazer discípulo, onde você é engajado numa missão e agora você chama outras pessoas para estar contigo e caminham em um só coração. Quando eu olho para a palavra de Deus, para o livro de Atos dos Apóstolos, aquilo me emociona. Porque eu vejo que eles tinham um coração tão diferente que nós temos hoje. Um coração onde as pessoas serviam uns aos outros. Onde a Bíblia fala que não havia nada em comum entre eles. Nada era de ninguém. Eles pegavam, reuniam tudo o que eles tinham. Vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e falavam, está aqui, ó, pode distribuir para as pessoas que estão precisando. Porque eles entenderam, amados. Eles entenderam que esse mundo ia passar. Como Jesus eles disse que eles não precisavam mais ficar acumulando tesouros aqui na terra. Mas antes eles entenderam, então eles começaram a acumular tesouros nos céus. Então eles entenderam que quando eles unissem a força deles, o voluntariado, o coração de servo, então começaram a servir até mesmo com as finanças dele, pessoas foram alcançadas nas suas necessidades, e isso o coração delas foram tocados, e elas começaram a ver o amor de Deus. É exatamente isso que Deus ele quer de mim e de você, que nós possamos começar a enxergar essa necessidade, e dessa maneira o Senhor vai fazer. Amém? Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos muitos voluntariados. Pessoas que se voluntariaram e marcaram histórias. Nós olhamos para a vida de Davi. Davi se voluntariou, você sabia? Ou alguém chamou ele lá para derrotar o gigante? Alguém chamou Davi lá para derrotar o gigante? Ninguém chamou. A Bíblia fala que ele foi lá com uma outra missão de levar a comida para os seus irmãos, que eram os guerreiros, mas chegando lá se deparou com aquela situação onde Golias estava confrontando, o exército filisteu estava confrontando o povo de Deus e falando, quem dentro de vocês aí pode me enfrentar? Não precisa a gente guerrear, ele falou, não precisa haver um confronto, uma batalha entre os exércitos, só basta um, envia qualquer um homem de vocês. Se vocês me derrotarem, então nós seremos escravos de vocês, nós vamos servir vocês. Agora, se vocês perderem, vocês vão servir a nós. E a Bíblia fala que eles tremeram de medo. Não somente os guerreiros, os irmãos de Davi, mas também Saul. Com medo daquela situação, mas a Bíblia fala então que Davi chegou ali, olhou, mas porque ele tinha um coração de servo, de adorador, que servia a Deus quando ninguém estava vendo, amém? O coração do pai estava conectado com ele. Ele olhou para aquele gigante e falou o quê? Quem que é esse circunciso para falar assim do povo de Deus? Eu vou enfrentar ele. Essa criança, ela tinha alguma oportunidade de ganhar? Não! Não tinha, ele não tinha nada para oferecer. E assim, às vezes, nós enxergamos que nós não temos nada para servir ao Senhor. Mas aquilo que a gente tem e é pouco, a gente coloca na mão de Deus, Deus vai prosperar. O Senhor, Ele vai fazer acontecer, porque não é eu e você. É através do Espírito Santo de Deus. Amém? Mais um exemplo para a gente terminar. A Bíblia fala também a respeito de um jovem. Quando Jesus mandou assentar toda aquela multidão, Jesus disse que ia alimentar aquela multidão. E naquele momento os discípulos ficaram desesperados, porque havia mais de 5.000 pessoas, muito mais pessoas ali naquele lugar. E a Bíblia fala que eles não tinham comida. Eles não tinham. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, como a gente vai alimentar essa multidão? A gente não tem comida para eles. Então Jesus mandou verificar. E a Bíblia fala que ali no meio daquela multidão havia um jovem, que ele tinha apenas 5 pães
e 2 peixes. O que era 5 pães e 2 peixes para aquela multidão? Nada. Mas ele o quê? Ele foi voluntário. Ele enxergou a necessidade e falou, olha, eu não sei se eu vou ajudar muito, né? Mas o que eu tenho, toma aqui, é isso que eu tenho para oferecer. Ele colocou aquilo na mão de Jesus. E a Bíblia fala então que Jesus multiplicou toda aquela comida e deu para aquela multidão a ponto de sobrar. Sabe o que isso quer dizer? Está falando de sobrenatural, amado. Está falando de coisas sobrenaturais que Deus pode fazer. E sabe o que é interessante? Que é através da minha e da tua vida. Porque enquanto nós pensamos que nós não temos uma picanha, mas só temos os 5 pães e 2 peixinhos, e fala, não, eu não vou servir porque eu não sei fazer nada, só sei fazer isso. Mas quando você enxerga a necessidade, fala, olha, ainda que só sei isso, eu quero te servir, Senhor, está aqui, ó, meus 5 pãezinhos e meus 2 peixinhos, está aqui, eu coloco na tua mão. Deus vai prosperar, Deus vai te levantar, Deus vai fazer, e toda a necessidade do corpo de Cristo, ela vai começar a ser suprida. Amém? Esse é o pensamento do Senhor, um pensamento coletivo, que não somente um ou outro pense dessa maneira, mas todos nós, enganjados nesse propósito, viemos pensar assim, e automaticamente o corpo de Deus, ele vai começar então a caminhar rumo ao propósito, a qual Deus chamou eu e você. Amém? Eu quero nesse momento te convidar a ficar de pé. Se essa questão de nós servirmos e de nós sermos voluntariados no reino de Deus por uma causa maior, porque eu não sei você, mano, mas o fato de eu saber que Jesus me resgatou, o fato de eu saber que eu estava enganado nos meus pecados, que eu estava vivendo uma vida de engano, porque eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia nada, mas Jesus ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu comecei a conhecer as verdades da palavra de Deus para a minha vida, o que Deus pensava a meu respeito, isso começou a me libertar, isso me fez entender que eu estava indo em um caminho errado. E agora o meu coração é eternamente grato ao Senhor, porque eu sabia que eu estava partindo para uma eternidade. Eu não sabia que assim como dizem as pessoas que um dia nós vamos morrer e todos nós vamos a Deus. Todos nós fomos filhos de Deus, mas isso não é uma verdade. A Bíblia fala que todos aqueles quanto receberam a Cristo através da fé, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Se você um dia convidou Jesus para entrar na sua vida, se você um dia entendeu que você estava andando por esse caminho de morte, que Jesus ele te resgatou, e você aceitou esse chamado, quero te dizer hoje, você é filho de Deus. Você já não é mais escravo do pecado. Que o seu nome ele foi escrito no livro da vida. Que se hoje você fechar os seus olhos e partir dessa terra, você vai partir para uma eternidade de glória. Mas existem muitas pessoas, às vezes dentro da nossa casa, que ainda não conhecem esse plano da salvação. Que ainda não entendem que elas têm uma posição de pecado, que elas são pecadoras diante do Pai, mas Jesus quer libertar elas, Jesus quer perdoar elas, porque Ele já fez, já está feito. Ele disse, já está consumado, já está feito todas as coisas na cruz do Calvário. E isso não desespera o teu coração? De saber que as pessoas que você ama, ou você sabe o dia que elas vão morrer, para você falar do amor de Deus para elas? Eu não sei. Deus tem pressa. Deus tem pressa, Ele quer usar a minha e a tua vida. Não se cale, anuncie. Fale do plano de salvação. E é o Espírito Santo que vai fazer. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas mediante a sua oração. Mas não se cale, amado. Não se cale. Se você entende isso hoje, que você precisa, mas porque talvez assim como eu, porque eu não tive esse ensinamento, porque eu não fui criado dessa maneira, ou até mesmo porque eu não queria, porque queria ser servido, porque tinha a mentalidade que eu vim aqui para ser servido. Jesus precisava mudar o meu coração. Se você já serve, mas você sente, olha, eu sirvo, mas eu vejo que eu ainda sou limitado, eu vejo que eu ainda escolho o que eu quero fazer, porque o servo não escolhe aquilo que ele quer fazer, simplesmente ele faz o que precisa ser feito.
Eu quero convidar você nesse momento. Se você sente uma necessidade no seu coração e você quer mais de Deus, você quer que Deus ele mude seu coração, assim como Ele disse na sua palavra, e tirarei o coração de pedra, um coração endurecido, e colocarei um coração de carne. Eu quero orar por você. Eu quero derramar sobre a tua vida essa unção de servo, porque Jesus ele está entre os servos. Eu quero te convidar, se você quer que Jesus faça algo novo na sua vida, se você, assim como eu um dia, assim como nós, abrimos a porta do nosso coração e falou: Jesus, entra e vem ser o Senhor, vem ser o Senhor, vem me ensinar. Quero que você coloque a mão no seu coração. Se você nunca tomou essa decisão, se você nunca tinha ouvido falar sobre o plano da salvação, que Jesus ele tem o perdão para os nossos pecados, e você deseja hoje, através de uma decisão, convidar a Cristo para entrar no seu coração, e assim Ele vai te limpar, Ele vai te tirar dessa posição de pecador, e a partir de hoje você vai se tornar um filho de Deus. Se você nunca fez essa decisão, e você deseja fazer isso hoje, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Você que quer um coração de servo, você que quer um coração que queima mais pela presença de Deus, porque você entende o chamado e o propósito do Senhor, a necessidade do coração de Deus em recrutar homens e mulheres. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, não tenha vergonha, porque isso alegra o coração do Pai. Deus ele conhece seu coração, Deus ele conhece a sua motivação, e Ele quer transformar o seu coração nessa manhã. Amém? Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra declara, Senhor, que quando ao menos um pecador que seja, se arrepende, Senhor, há festa nos céus, porque foi para isso que o Filho do Homem ele veio, Pai, para resgatar e salvar aqueles que se haviam perdido, Senhor. E nós temos um propósito maior, Deus, a qual nós queremos servir a Ti, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor habita entre os servos, Pai. Obrigado, Jesus, porque para mim é uma honra te servir. Para mim é uma honra, Pai, poder, Senhor, expressar a minha gratidão. E por isso eu quero servir ao Senhor em todos os propósitos, seja onde estiver precisando, seja na recepção, seja no estacionamento, Pai, seja cuidando das crianças, seja vindo servir, seja pregando, seja no louvor. Não há, Pai, mais importante, Senhor. Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, só o Senhor é quem pode convencer a cada um de nós. Se hoje o Espírito Santo de Deus ele está falando no teu coração, não endureça o coração. Não endureça o coração. Antes vem correndo, vem para os braços do Pai, porque hoje Deus ele quer te dar um coração novo, um coração que estava cansado, e o Senhor ele quer fazer nova todas as coisas. Pai, no nome do Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, venha ao nosso meio, Senhor. Toca nossas vidas, Pai. Faz nova todas as coisas, Senhor. O Senhor nos chamou para servir. Nós não estamos aqui, Pai, com a mentalidade de querer receber, de queremos ser servidos, mas nós queremos servir. Nós queremos servir ao Senhor com nossos dons, ainda que pareça pouco, Senhor, ainda que pareça nada, mas nós queremos entregar ao Senhor, porque sabemos, Pai, que o pouco na vida de pessoas aqui neste lugar será muito, Senhor. Será muito, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, transforma a nossa natureza, Senhor. Recebe a nossa vida, Pai, diante do Teu altar, porque nós queremos Te servir com um propósito maior, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te pedimos e declaramos, Pai, homens e mulheres, Senhor, servos do Senhor, homens e mulheres com um coração que se movem voluntariamente, porque a Tua palavra diz, Pai, que existe o servo bom e o servo mau.
O servo bom é aquele que faz aquilo que é pedido e aquilo que não é pedido. Mas o servo mau só faz aquilo que manda o seu Senhor. Nós não queremos ser esse servo mau, Senhor. Nós queremos suprir toda necessidade. Em nome do Senhor Jesus, que haja homens e mulheres neste lugar, que venham se mover com o coração voluntário e venham dizer: o que eu preciso, o que eu posso fazer para servir a casa do Senhor? O que eu posso fazer para servir o reino de Deus? Em nome do Senhor Jesus, assim nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Graça e paz, igreja, pode se assentar. Estamos encerrando. Obrigado pela sua presença. E povo de Deus, ore por chuva. Ore por chuva, especialmente assim domingo na parte da manhã, para dar uma refrescada, para dar um alívio, que o ar-condicionado ele não está dando conta. Mas nós já estamos encerrando. Coloca para mim o Salmo de número 51, verso 12. Deus ele criou a nossa vida com um propósito. Cada um de nós, Deus nos criou com um propósito. E o propósito que Deus nos criou nunca foi, jamais, que um homem se tornasse senhor de outro homem. Deus nunca criou um homem, na verdade, para mandar em um outro homem. Mas Deus ele criou cada um de nós com um propósito. Qual? De servir o nosso próximo. O nosso irmão ele pregou muito bem pregado. Na igreja há muitas necessidades, há muita coisa a ser feita, que se não tiver pessoas não há como acontecer. Mas mais do que igreja, mais do que uma instituição religiosa, é o nosso estilo de vida. Você servir o seu próximo, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na rua, você olhar a necessidade de alguém e você suprir a necessidade dessa pessoa. Quando nós fazemos isso, a nossa vida então ela se torna completa. Você completa aquilo que falta no outro e o outro vai completar aquilo que falta em você. E assim nós vamos conseguir viver uma vida muito mais fácil. Davi, esse servo de Deus, ele deixou escrito dessa forma: torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Seja espontâneo em ajudar as pessoas, seja espontâneo em socorrer as pessoas, seja espontâneo em você ver uma necessidade e você supri-la. Eu quero colocar para você um desafio de um mês, para você experimentar a alegria da salvação que vem através de um coração voluntário. Como assim? Um mês, faça a experiência. Primeira semana, viva totalmente para você. Faça somente o que você quer fazer. Não atenda ninguém, não supra a necessidade de ninguém. Faça totalmente e unicamente só as suas vontades. E veja o que vai acontecer. Na outra semana, reverta o processo. Seja voluntário. Pense que você realmente é um escravo da humanidade. E você sirva as pessoas. Sirva as pessoas. E depois, na outra semana, você viva uma vida totalmente egoísta. Só para você. Assista o que só você quer assistir. Coma o que só você quer comer. Faça aquilo que somente você quer fazer. Viva da pior maneira egoísta possível. E na outra semana, se torne escravo de alguém. E depois você mesmo analise qual dessas 2 semanas vai te proporcionar maior contentamento, maior satisfação e maior alegria. Faça a experiência e você vai descobrir uma alegria que existe atrás de uma vida espontânea em socorrer o próximo. Amém?